A Cartoon Network sempre soube fazer desenhos muito incríveis. Desde os anos de 2010 até na década de 2010 por aí, eles sempre souberam fazer desenhos incríveis. Alguns nem tanto, mas geralmente sempre via algo muito de bom, como o próprio Ben 10, Mutant Rex, Hora de Aventura, Apenas o Show, Incrível Mundo de Gumball. Sempre teve desenhos muito incríveis que passavam nessa emissora, mas teve um que eu sempre achei muito diferencial, que é o Steven Universo. Eu não sei como dizer, mas tinha um diferencial nesse desenho, seja por conta da sua proposta de história, as mensagens que tinham para passar nesse desenho, que com o tempo eu fui entendendo melhor esse desenho. Era um desenho muito mais sentimental, digamos assim, que muitas das vezes ensinavam sobre o amor, sobre a dependência emocional, a autoestima, a capacidade de mudança, sabe? Tem muitas camadas que tornam esse desenho tão profundo. E, claro, se vocês quiserem depois, comentem embaixo qual o tema, personagem específico que vocês querem um vídeo sobre. Mas, nesse vídeo específico, vamos falar de um personagem que eu sempre achei incrível no desenho, que é o próprio protagonista, Steven Universo. É incrível que o desenho, desde pequeno, mostra que o Steven sempre tinha muitas coisas, muito até pesadas para ele para lidar. O Steven convivia com as Crystal Gems, que são basicamente seres de outro planeta, sempre lutando com várias criaturas, outras gems corrompidas, todos os dias, literalmente salvando o dia. E bom, o Steve estava lá para pelo menos tentar ajudar, mas não era isso que parecia, porque o Steve tinha muita dificuldade de controlar os seus poderes. Isso fez até parecer ele que estava se sentindo inferior, não se encaixava ali, principalmente por ser filho de alguém tão importante naquele mundo, que era sua mãe, a Rose Quartz, que literalmente parou de existir por conta do Steven, já que as Crystal Gems, a composição do corpo delas são totalmente diferentes de um ser humano, não é um corpo orgânico. Por conta muito disso, ela não podia existir quando o Steven nascesse. Então, literalmente, meio que ela se tornou uma parte dele. Meio que o Steven é a Rose Quartz, mas também é filho dela. É muito doido isso, porque além de lidar com essa questão do peso de ser alguém importante, de um filho de alguém importante, ele tinha esse pensamento que podia ou não ser ele, porque muito do desenho de muitos outros personagens, até das próprias Crystal Gems, às vezes, muitas das pessoas lidavam o Steven não como o Steven, e sim como a sua mãe, como se fosse a outra versão da sua mãe, sendo que não é. Foi mostrado lá pra frente depois que não é bem assim, mas até aquele momento o Steve não sabia. Por conta muito disso, além de não ter muito esse sentimento de estar fora do lugar, ele literalmente não sabia o que ele é, porque ele era algo novo, já que ele foi o primeiro híbrido da história daquele universo, metade gen e metade humano. É até muito doido isso, até no lado humano do Steven, ele também não se sentia encaixado, porque com o tempo passava, ele controlava melhor seus poderes, querendo ou não. Por conta de ter essa vida lidando com coisas mágicas ou algo do tipo, o afastava da vida humana. A prova viva é a cena que Greg e a Connie se juntam por meio que se entenderem como é lidar com esse lado mágico. E o Steven só do lado de fora olhando, meio que representando que ele também estava fora de lugar na questão de ser um ser humano. Ele não se sentia encaixado nem com as gens e nem com os humanos. Tá vendo como em pouco tempo esse personagem tinha tantas coisas para lidar, meio que se sentindo fora de lugar, com sua questão de inferioridade. Mesmo com todos esses problemas, ainda assim o Steven era uma boa pessoa. Isso que eu mais admiro no Steven, a sua capacidade de entender as outras pessoas. Pode ser que também, por conta de ele ter passado por tudo isso, ele compreenda mais os outros, tenha, digamos, mais empatia pelos outros, e vemos isso de acordo com o desenho. Com o decorrer da série, quando o Steven aprende a lidar com isso, enfrentando esses momentos, principalmente com a questão da sua mãe, que é alguém muito importante que eu já vou falar logo no vídeo, ainda assim ele sempre buscava ajudar os outros, não importa como, principalmente tentar corrigir os erros que a sua mãe, digamos, cometeu na série, e ele tinha que meio que lidar com isso, porque querendo ou não, ele carregava uma parte da mãe. E cara, e mesmo com todos esses problemas, ainda assim o Steven foi capaz de enfrentar esses problemas de frente. E é uma das coisas que eu mais admiro desse personagem e que me ensinou bastante. É a capacidade de mudança. Mesmo com o Steve passando por todos esses problemas, se sentindo meio deslocado tanto pelo seu lado gen, tanto pelo seu lado humano, inclusive se sentindo até inferior por conta das expectativas que muitas das vezes era colocado sobre ele por conta de sua mãe, e se sentindo responsável muitas das vezes pelos erros que a sua mãe tinha cometido. Muito até olhando só para suas próprias falhas, mas mesmo
mesmo assim, o Steve foi amadurecendo e aceitando isso. E não se contentando, não. Ele simplesmente aceitava os seus erros, as suas falhas, digamos assim. Mesmo assim, como vemos na série, ele sempre tenta ajudar e fazer o melhor que pode. Sendo assim, ele se aceitando, tanto pelo seu lado bom ou ruim, mesmo muitas das vezes não sabendo o que é. Se ele era ele mesmo ou era só outra versão de sua mãe, digamos assim, muitas das vezes da série. E aí, nos é respondido uma das cenas mais bonitas que eu já vi, que é o Steven se abraçando, literalmente, na reta final do desenho, mostrando nessas imagens, sem nenhuma palavra, como o Steven finalmente se aceitou como é. E é muito doido isso, como para nós melhorarmos, para nós irmos para frente, para nossa capacidade de mudança, nós temos que nos saber, nos auto-aceitar, tanto pelos seus lados ruins ou bons. E isso é o que o Steve me ensinou e muito, velho. Bom, incrível, esse desenho ensina para nós sobre a autoaceitação. E bom, esse foi um vídeo sobre falando esse personagem tão incrível que é o Steven. E como sempre, eu gosto muito desse desenho. Então, se vocês quiserem, comente embaixo qual outro tema ou personagem específico que vocês querem falar sobre esse desenho. É só comentar aí embaixo, beleza? Ou de algum outro desenho específico que vocês desejarem. Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações. Por favor, seja membro no canal agora que ativamos. É só R$2. Só pra ajudar aí, você ganha o selo, usa o emoji aí, as figurinhas. E é isso, é só para ajudar o canal. E até a próxima. Falou!